Nessa manhã nós vamos meditar no Salmo 133 e meditar nele a partir da seguinte premissa: a única forma de viver a fé cristã é a unidade. Unidade é a única forma de vivermos a fé cristã. Salmos 133. O texto do Salmo nos diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus queridos irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que todos nós queremos ver a nossa igreja crescendo forte por meio de um solene e sagrado compromisso com as Escrituras, crescendo em adoração, crescendo numericamente também por meio do evangelismo, crescendo de maneira sólida por meio do discipulado e crescendo de maneira calorosa por meio da comunhão. Agora, para provarmos este calor da comunhão, e eu lembrei, algum tempo atrás aqui, de um tema de uma campanha da fraternidade. Uma campanha, não da fraternidade, uma campanha fugiu o nome agora. Da Secretaria, aquela Secretaria de Estado que faz a campanha do agasalho, né? Quanto mais gente, mais quente. Quanto mais gente, mais quente. Para provar esse calor da unidade, nós precisamos seguir uma trilha. Mas eu quero começar trazendo para vocês uma breve ilustração. Um cachorro e um galo eram ótimos amigos e resolveram viajar juntos. Quando a noite chegou, estavam em uma mata fechada e procuraram um local onde pudessem se abrigar. Presta atenção, hein, crianças, crianças. Olha aqui, O galo voou para um galho de uma árvore e o cachorro encontrou uma boa cama em uma abertura feita num tronco. Quando o dia começou a clarear, o galo, como de costume, muito ruidosamente começou a cantar alegremente por um bom período. Passando por perto, uma raposa ouviu o cantar do galo e logo concluiu que ele seria um bom café da manhã para ela. Aproximou-se, colocou-se bem abaixo do galho onde estava o galo e disse: estou encantada com sua magnífica voz. Seria para mim uma grande honra poder aproximar-me de você para conhecê-lo melhor e para cumprimentá-lo, disse a raposa. O galo, desconfiado da cortesia da raposa, falou: senhora, eu gostaria que me fizesse o favor de rodear a árvore até a entrada da minha casa. O porteiro lhe abrirá a porta para que possa entrar. Quando a raposa bateu junto ao buraco do outro lado, o cachorro deu um salto sobre ela, espantando-a. Muitas são as ciladas espalhadas em nosso caminho, pelo inimigo de nossas almas e por tantas circunstâncias ao nosso redor. Elogios exagerados que fomentam o nosso ego,
convites para posições de destaque que realçam o nosso orgulho e vaidade, indicações de que somos os melhores e não precisamos de ninguém para alcançar o sucesso e a prosperidade. São enganos que visam apenas manter-nos separados dos demais, para assim sermos presas mais fáceis aos seus intentos. Uma forma de nos precavermos contra essas artimanhas é estarmos de mãos dadas com os nossos irmãos, para que em perfeita comunhão e amor possamos orar e adorar ao Senhor que nos perdoou os pecados e escreveu o nosso nome no livro da vida. Porque unidos, nós, os filhos de Deus, seremos sempre mais fortes e vencedores. Porque a unidade aponta para a vontade de Deus, para a sua igreja, para o seu povo. Na unidade nós podemos encontrar proteção, cuidado e amor. Na unidade nós podemos encontrar proteção, cuidado e amor. O que o Salmo 133 nos fala sobre unidade? Em primeiro lugar, ele nos diz que a unidade cristã é boa e agradável. A unidade cristã é boa e agradável. 2 adjetivos. O primeiro deles, bom, tov, é uma palavra que pode assumir sentidos mais intensos, que cabem bem na intenção do salmista de valorizar a união fraternal. Palavras como formoso, magnífico e precioso. Isso quer dizer que há benefícios coletivos e individuais no vínculo fraternal. Em outras palavras, há valor prático positivo na unidade comunitária. E nós nos lembramos da última terça-feira aqui, quando meditamos na carta a Filemon, que Paulo aponta isso de maneira clara. Filemon, versículo 6, estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Paulo diz assim: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Existem, de forma inequívoca, bênçãos decorrentes da nossa união com Cristo, sem dúvida, todos nós sabemos disso. Mas também existem de maneira inequívoca bênçãos provenientes da nossa união com o nosso irmão, bênçãos decorrentes de vivermos em comunhão no corpo de Cristo. É por isso que a unidade cristã é boa, mas ela também é agradável, ela é prazerosa. Sendo assim, a união não é apenas uma matéria de cálculo, para que nós possamos verificar se pode ser de alguma forma vantajosa para nós. Será que há alguma vantagem? Não é esse o pensamento. Existem aspectos íntimos, como alegria, segurança, completude, que fazem parte do pacote de estarmos reunidos como irmãos. Por isso, a unidade do corpo de Cristo é agradável, é deleitosa, faz bem para a gente, faz bem. Estarmos juntos, vivermos como uma família, reunidos ao redor da mesa de Cristo, ao redor da comunhão que Cristo conquistou para nós, traz benefícios imensuráveis para todo o nosso ser. Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa autoestima, faz bem, é um antídoto contra a solidão, nos ajuda
a nos sentirmos úteis quando nós nos envolvemos no trabalho em favor do outro. A unidade do corpo de Cristo é boa e é agradável. Mas essa unidade tem uma base. Ela só pode ser vivida a partir da irmandade. Romanos 6,5 diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós fomos unidos a Cristo e, consequentemente, unidos uns aos outros. E o salmista, então, aponta para uma unidade que é restrita. É verdade que as boas obras que o Senhor Jesus preparou de antemão para que andássemos nelas, elas devem alcançar não apenas os nossos irmãos em Cristo, mas todas as pessoas. Se alguém perguntasse: pastor, a quem nós devemos fazer o bem? E essa pergunta não é nova nas Escrituras. Ela foi feita de outra forma: quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus provou quem era o próximo. E aquelas pessoas chegaram à conclusão de que o próximo é aquele que agiu com misericórdia com um homem caído à beira do caminho. O bom samaritano foi o próximo daquele homem. Mas aqui o salmista nos aponta algo mais restrito. A unidade é restrita aos irmãos. O pleno exercício dessa unidade, o pleno desfrutar daquilo que é bom e agradável, como sendo frutos dessa unidade, ela é vivida pelos irmãos. Ó quão bom, em outra versão, e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos são aqueles que passaram por uma experiência comum, em que a graça de Deus se manifesta e transforma pecadores impenitentes em seres humanos salvos, libertos, justificados, adotados como filhos. Irmandade tem a ver com o fato de que nós somos filhos do mesmo Pai. E os nossos irmãos presbíteros, membros do conselho, lembram bem disso quando do exame, há poucos dias, dos irmãos que estavam se preparando para professar a fé, ou para serem recebidos por batismo aqui na igreja. Uma das perguntas que foram feitas a esses irmãos foi exatamente essa: por que nós nos chamamos como irmãos? Por que nos tratamos como irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai, porque juntos oramos, Pai Nosso. Não é apenas o meu pai, ou da Edna, ou do Marcos, ou da Michele, ou do Bill. É o Pai de todos nós, de todos aqueles que um dia foram salvos por Cristo, sejam membros dessa igreja ou de qualquer outra genuína igreja de Cristo espalhada por este mundo. Todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome, nos lembra João no seu evangelho. A construção desta irmandade envolve o poder do Espírito Santo que nos une, que é um elo de ligação entre nós. Nós lembramos disso hoje, lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando disse que o Espírito, nós fomos batizados no mesmo Espírito. Nós provamos do mesmo Espírito. Por isso nós somos membros do mesmo corpo. Neste Espírito nós temos a garantia do nosso relacionamento com o Pai e com o Filho. É uma unidade verdadeira, uma unidade real, genuína, uma unidade conquistada a nosso favor por Cristo, uma unidade que custou um alto preço. Nós sempre lembramos aqui que nós não produzimos unidade. Não, nós devemos
regar a unidade que foi conquistada por Deus em Cristo na cruz do Calvário, mantê-la através de atitudes, de atos. Por isso, a unidade cristã deve ser vivida na prática. 1 de João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Aquele que não ama os irmãos, aquele que não reconhece que o outro é um irmão em Cristo, aquele que não é um irmão, não pode amar o irmão. Mas nós sabemos, e aí está uma prova, é possível aferir, é possível atestar isso. Nós sabemos que já passamos da morte, a morte espiritual, para a vida, ou seja, que nós fomos transformados pelo poder de Deus, o nosso coração foi regenerado, porque amamos os irmãos. A quem antes não amávamos, agora amamos. Aquilo que outrora não valorizávamos, agora valorizamos, a comunhão do corpo. Aquilo que antigamente não fazia sentido, por que esses crentes se reúnem domingo de manhã? Tanta coisa boa para se fazer domingo de manhã, por que esses crentes se reúnem? Porque parecem alegres, porque sorriem, porque se assentam juntos ao redor da mesa, por que eles fazem isso? Aquilo que era estranho para nós, que era incompreensível para nós no passado, agora faz todo sentido. É por isso que nós nos alegramos quando alguém diz, vamos à casa do Senhor. É por isso que domingo de manhã é o dia da feira da alma, como diriam os nossos irmãos do passado, os puritanos. O domingo é a feira da alma, é o dia em que nós nos alimentamos, que vamos na comunhão do corpo de Cristo, em unidade, em adoração a Deus. Vamos ser servidos pelo próprio Deus, vamos nos alimentar de um alimento espiritual que quem não é irmão não pode se alimentar. A vida cristã deve ser vivida na prática, ações concretas em favor do outro. Cristo conquistou para nós essa unidade, mas ela não se mantém de maneira automática, sem nenhum esforço da nossa parte. Nós precisamos agir intencionalmente, precisamos desejar intencionalmente fazer isso. Pastor, fala para a gente uma boa oportunidade, próxima, assim, acessível, para a gente experimentar essa comunhão, para a gente agradecer a Deus, porque nós somos uma família. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem é a quarta quinta-feira do mês de novembro. É o Dia Nacional de Ação de Graças. E a gente vai se reunir aqui para adorar a Deus e agradecer a Deus por tantas e tantas e tantas bênçãos. Eu acho que a gente vai ter que cantar, inclusive, um hino, né? Quantas bênçãos, né? Porque são inúmeras. E dentre elas, bênçãos decorrentes da unidade do corpo, de sermos irmãos. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas pense consigo aí. Quem aqui já foi abençoado pela comunhão do corpo? Será que algum irmão aqui já te favoreceu, já te abençoou, já te ajudou, fazendo alguma coisa? Ou será que sem necessariamente fazer alguma coisa, mas só de estar ao seu lado assentado, só de você vê-la, aquilo conforta o coração, aquece a alma? Puxa, que bom adorar a Deus ao lado do meu irmão. Que bom ver o meu irmão, a minha irmã hoje aqui de manhã. Gente, isso não faz bem para nós. Mas repito, a unidade não é mantida se nós nada fizermos. Nós precisamos fazer algo, construir uma aliança sincera.
Por isso, vivermos como irmãos implica em tempo, em aproximação, em diálogo, em solidariedade, em cumplicidade, em empatia, em renúncia, em perdão, em controle da língua. Alguns irmãos se perguntaram, eu sei, e alguns me perguntaram, né? Cadê o pastor? 9 horas da manhã, o pastor não está aqui na igreja, começou a escola dominical, o pastor não está. Onde está o pastor? Se você, antes de começar o culto, teve a oportunidade de ler um pouquinho a pastoral, eu convido você a lê-la, sempre, né? Não só hoje. Ler o boletim como um todo. Você vai ver que eu digo o seguinte na pastoral: a separação provocada pela morte impõe tristeza, mas não impede a comunhão dos santos. E eu digo que nessa última semana, literalmente no prazo de uma semana, nós tivemos que nos despedir de 3 irmãs em Cristo, muito queridas, a quem eu tive o prazer de pastorear, e que foram chamadas por Deus. Hoje de manhã eu estava no velório de uma delas, irmã Ingeborg Hellwinkel, uma alemã, filha de alemão, que alcançou 91 anos de idade, membro da igreja presbiteriana de Vila Bonilha. No meio da semana nós fomos ao velório da irmã Zilá, uma senhora membro da igreja presbiteriana da Esperança em Perus, muito amiga nossa, muito querida. E na segunda-feira passada nós não pudemos ir, mas tivemos o velório de uma outra irmã igualmente querida, a Nalva. Essas três irmãs foram vencidas por uma grave enfermidade. As 3 partiram para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E as 3 se juntam àquela grande nuvem de testemunhas. Os nossos irmãos de todos os tempos e épocas, que continuam vivos na presença de Cristo, e continuarão vivos em nossa memória, como a Teresa, como o Messias e outros tantos mais. Nem a morte pode acabar com essa comunhão, nem a morte. Mas nós vivos precisamos lutar por ela, trabalhar por ela. Repito, tempo, aproximação, diálogo, solidariedade, cumplicidade, empatia, renúncia, perdão, ministração, controle da língua, enfim, amarmos na prática, amarmos como Cristo amou a sua igreja. Mas parece-nos que o salmista também nos aponta que a unidade cristã é de alguma forma, em alguma medida, representada por um modelo. Obviamente que o modelo perfeito nós encontramos na Escritura, inclusive num texto do Evangelho, Lucas 3, 21 a 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O modelo perfeito de unidade, um modelo que nós devemos replicar em nossas vidas, é a unidade das pessoas da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é uma unidade perfeita, é uma comunhão perfeita, 3 pessoas divinas vivendo em perfeita harmonia, em amor perfeito. Mas o salmista aponta também a figura de Arão, alguém que foi ungido com óleo, separado por Deus para o ministério, ungido em sua cabeça, e este óleo, essa unção sobre a cabeça de Arão, desce para o seu corpo, desce para a barba, desce para as suas vestes, em alguma medida apontando para nós que esta unção, como era feita antigamente no Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, a imposição de mãos pelo presbitério,
ela é feita e ela é estabelecida para que seja vivida, para que seja uma doação no corpo. Ninguém é separado, ninguém é ungido, ninguém é consagrado, ninguém é ordenado para si mesmo, para a sua própria satisfação, ou para se relacionar tão somente com Deus, sem relacionar-se com o próximo, não. Homens são separados por Deus para uma obra, a obra do ministério, a fim de que possam servir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Esta unção ou esta separação devem transbordar pelo corpo, atingir a igreja, abençoar a igreja. Quando nós levantamos aqui na nossa igreja alguém para ser um diácono, para ser um presbítero, quando convidamos um pastor para pastorear a nossa igreja, quando nomeamos alguém para liderar uma das sociedades internas da igreja, nós entendemos que este líder ou esta líder de uma sociedade interna, por exemplo, deve servir o corpo, que essa separação, que esta comissão dada por nós, porque entendemos que era a vontade de Deus, é para que o corpo seja abençoado. Arão foi ungido por Deus e usado por Deus nessa finalidade. Mas o salmista também aponta um local. Ele diz do monte Hermon. E o que há de tão especial, distinto, enfim, no monte Hermon, para que seja comparado à união fraternal conquistada por nós, por Deus, a nosso favor. Bom, o Monte Hermon está localizado no extremo norte de Israel, ao norte de Dan e a leste de Tiro. É um dos pontos mais altos da região. Também é chamado de Monte Grisalho, porque constantemente está coberto de neve. O orvalho que desce sobre suas alturas está em contraste permanente com a aridez das áreas que o circundam. Este orvalho que desce do Hermon rega toda a terra, alimentando córregos e rios, alimentando inclusive o rio Jordão, principal fonte de água na região. Esse banho de orvalho, então, torna a região fértil e cercada por carvalhos, pinheiros e vinhas abundantes. Por isso que o Monte Hermon, pelo salmista, é apontado como um símbolo desta união fraternal, porque Deus quer que, assim como o Monte Hermon, nós sejamos úteis, nós possamos fertilizar o amor de Deus, espalhar, aspergir o amor de Deus no cuidado com os nossos irmãos. Nós possamos ser imitadores de Cristo, que amou e amou até a consequência final, que se doou em favor dos seus discípulos, que sabedor que seria traído, incompreendido, rejeitado, suportou o seu ministério, suportou as dores físicas que lhe foram afligidas, suportou tomar sobre si o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Por isso nós precisamos olhar para um modelo que existe. Se o salmista aponta Arão como um modelo de um homem que foi usado por Deus para servir ao seu próximo, à sua família da fé, se o salmista também aponta o Monte Hermon como símbolo de fertilidade, da aspersão da água tão necessária para uma região desértica, uma região seca, nós precisamos olhar acima de tudo para o modelo perfeito que é Cristo, que se doou em nosso favor, que aspergiu o seu sangue em nosso favor, que se doou, que se entregou, que morreu pelos nossos pecados. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos.
o quanto estamos dispostos a sofrer, se necessário, pelos nossos irmãos, a pagar o preço de mantermos a unidade do corpo de Cristo. Até quanto estamos dispostos a ir para honrarmos a Deus, mantendo a unidade do corpo de Cristo. E finalmente, meus irmãos, essa unidade vivenciada na prática tem um resultado. E esse resultado é a bênção de Deus. João 17, 20 e 20 a 23. João 17, do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O salmista diz que ali, e esse ali não é necessariamente no Monte Hermon, mas na comunhão do corpo de Cristo, na comunhão do povo de Deus, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E uma das bênçãos maravilhosas que Deus pode fazer vir sobre a sua igreja na unidade é apontar ao mundo, através da unidade da igreja, a unidade de Cristo com o seu Pai. Quando a igreja caminha nesse mundo de maneira uníssona, de maneira unida, de maneira não uniforme, porque somos diferentes, mas unida, ela está dizendo ao mundo: olhem para Jesus, olhem para aquele a quem Deus enviou, percebam que Jesus é um com Deus, percebam que quem vê a Cristo vê ao Pai, percebam que Jesus é de fato o Messias prometido, é verdade que Jesus é o Salvador e o único caminho. A unidade da igreja, a unidade do corpo aponta para isso. Essa talvez seja a maior bênção que nós possamos desfrutar. Pessoas que se achegam entre nós e dizem: olha, eu me senti bem entre vocês, eu fui bem acolhido entre vocês, eu me senti amado por vocês, eu não entrei aqui como alguém invisível, que não foi visto por ninguém, eu não saí daqui invisível, eu fui notado, eu fui abraçado, e isso aponta para mim que Cristo realmente é real, e que Cristo está aqui entre nós. Meus irmãos, não há dúvida que Cristo está no meio da unidade, mas também não há dúvida que Cristo não está presente na desunião. Não há dúvida. A unidade cristã tem como resultado a bênção de Deus. Pastor, mas existem outras bênçãos, outras tantas, meus irmãos, mas eu quero me deter nesta bênção. Nós acabamos de cantar: sempre proclamação. Proclamação. A unidade proclama. A unidade anuncia. Na unidade, ela em si aponta para Cristo. Porque não é possível manter a unidade do corpo de Cristo, não é possível vivermos tão diferentes que somos uns dos outros, vivermos unidos, senão por Cristo. Se o elo que nos une não seja de fato Cristo. Por isso, quando você vive unido com o seu irmão, você está dizendo ao mundo: Cristo está aqui, Cristo existe, Cristo é real. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
Que Deus nos ajude a viver em unidade. Que nós desejemos isso. Desejemos? Tá certo? Desejemos. De todo o nosso coração. E que nós lutemos por isso. Não vai no automático, viu? Há uma obra a ser feita. Há alguma coisa a ser feita. Que nós nos esforcemos para vivermos unidos no amor de Cristo.